Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos começar o nosso culto virtual, clamando para que o poder de Deus, que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós e revelar a sua palavra, a sua vontade, Muito bem, hoje nós comemoramos o Pentecostes. O que significa Pentecoste? Pentecoste é uma palavra de origem grega, que significa quinquagésimo. Quinquagésimo dia da ressurreição de Jesus Cristo, não é? Isto no Velho Testamento tinha o significado, Começava a se contar a partir tinha a Páscoa, no dia seguinte era o domingo, a festa das primícias e depois tinha a festa das colheitas, que seria também no quinquagésimo dia ou no Pentecoste. Qual a importância dessa data? Se você quiser saber mais disso, o professor Nessim, professor da escola bíblica e do hebraico bíblico, ele fez um lindo trabalho, comentando a respeito do Pentecoste. Isso vai estar no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, você vai ter conhecimento, da Bíblia, de todas as passagens e os significados da Escritura. Amém? Muito bem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, começasse abrindo sua Bíblia, lá em Atos capítulo 2. Eu vou falar passagens que nós conhecemos, mas eu vou relembrar, como que Deus fez o homem, Deus fez o homem e deu para ele a vida. Vida significa direito de escolha. A Bíblia chama isso, de uma certa forma, de livre-arbítrio. As pessoas têm o direito de escolha. Quando Deus fez a terra, ele fez ela perfeita para o homem, fez todas as coisas perfeitas. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus entrega essa terra para o homem e dá um mandamento para ele. E dá uma advertência que se ele não fizesse, não cumprisse aquele mandamento, ele colheria um resultado não agradável, um resultado indesejado. Então ele fala assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. No versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. No 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele deu o direito do homem escolher aquilo que ele queria para ele, E nós sabemos a história, E aí o homem acaba desobedecendo Deus e pela desobediência ele colhe a maldição, E aqui no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, fala assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comesses da árvore de que eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a terra se torna maldita. Por que o homem acabou desobedecendo a Deus? Por causa da influência da serpente. A serpente tentou o homem para que ele perdesse a bênção, No capítulo 3, no versículo 1 fala: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esse disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim, E aí ela fala assim, no versículo 5, tentando a mulher: Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como os Deus, sabendo o bem e o mal. O tentador, o diabo, ele instiga, a mulher a provar aquilo que Deus teria impedido eles de provar, que seria melhor do que Deus tinha colocado à disposição. E aí nós sabemos que vem a maldição, não é? E aí o mundo passa a ser maldito, E essa maldição acaba trazendo o homem para o lugar da infelicidade. Muito bem. Eu queria que você agora visse que Deus, ele novamente, ele dá ao homem a oportunidade de escolha. E agora vem lá no Antigo Testamento, quando através de Moisés, ele traz as leis de Deus, para que todos aqueles que obedecessem a essas leis, escapassem das maldições e da consequência da desobediência, E quando você vê lá em Deuteronômio, também outra palavra, de origem grega,
né? Lá em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15, está escrito assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. No versículo 19, fala assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Então Deus traz a sua palavra, e através da sua palavra, né, do cumprimento da sua palavra, da obediência da sua palavra, ele então ele traz o livramento, né, da morte. Amém? Muito bem, mas você pode falar assim, poxa, mas o homem, ele escolhe a morte? Não, ele não escolhe a morte consciente. O homem, assim como a Eva foi influenciada, né, o homem também é influenciado. Por quê? Pelo poder que existe do mundo, já que o mundo se torna maldito, né? Então o mundo ele está dominado pelo poder do mal, e o mundo influencia o homem que pela sua carne, né, sujeita aos prazeres, ele se deixa dominar. Existe a influência espiritual também sobre o homem, que é a influência do próprio tentador, né, do próprio Satanás e seus demônios. E eu queria que agora você visse lá em João, capítulo 1, é muito conhecido, é um texto muito conhecido, mas eu queria ler e chamar atenção para uma passagem. Quando o apóstolo João fala de Jesus, da vinda de Jesus Cristo, ele fala de uma nova oportunidade do homem se reconciliar com Deus e se livrar da maldição, né? E da morte, né? E aí, quando ele fala lá no versículo 11, né? Eu estou lendo João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus vem, mas os seus não receberam. Eles têm o direito de escolha. Todos nós temos o direito de escolha. Mas no versículo 12, aqui declara para aqueles que escolheram Jesus, né, escolheram receber Jesus na sua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, né, no seu nome. Então, o crer no nome de Jesus nos dá o direito, né, o poder, a autoridade de sermos transformados em filhos de Deus. Mas isso não impede o fato de existir um tentador. Isso não impede o fato de que o mundo continua no maligno. Eu queria te chamar para você ver atenção nisso, para você ver lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, quando fala assim, o apóstolo João escreve uma carta e fala assim: sabemos que somos de Deus. Amém? Ele está falando para aqueles que receberam Jesus. E que todo mundo está no maligno. Então, o maligno ele é presente na terra. Ele é presente na vida das pessoas. Né? E nós podemos constatar isso no nosso dia a dia. Né? A influência do mal, pessoas que querem destruir, matar, roubar, né? Tudo isso é influência do poder do mal que existe na terra pela desobediência. Jesus, quando ele toma a natureza humana, né, para vir na terra, ele também é tentado. Né? E nós sabemos disso. Jesus, a maior tentação que ele sofre foi quando ele estava para cumprir a sua missão lá no jardim, lá em Getsemane, quando ele, lá no capítulo 26, né, de Mateus capítulo 26, Jesus ele está, né, orando, né, ele sabe que agora vem a parte mais difícil de toda a missão dele, que é ele ser crucificado e entregar sua vida, né, para que nós recebêssemos a salvação, o perdão dos pecados. Então ele ora para que, se fosse possível, Deus afastasse dele aquele cálice, quer dizer, aquela missão que ele tinha, né, mas que não fosse cumprida a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. E para que ele cumprisse a vontade de Deus, ele precisaria superar a vontade da carne, né? A vontade. E ele não se esqueça que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Ele teve a mesma experiência de ter um corpo que nem o nosso, né? Sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, aos mesmos desejos. Só que ele permaneceu firme, ele permaneceu santificado, ele não pecou. Aqui no versículo 41 de Mateus 26 fala assim:
ele falando com seus discípulos, com cada um de nós, e nos alertando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, tendo experimentado a natureza humana, ele experimenta as fraquezas da carne. E como a carne, por ser fraca, está sujeito ao poder do mundo e à influência do tentador. Ele sentiu isso na pele, não é? Jesus, ele sentiu isso na pele lá no começo já da sua obra, quando em Mateus capítulo 4, não é? ele vem ser tentado pelo diabo, pelo tentador. É um texto bem conhecido, mas eu queria ler novamente, quando fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, né, Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador. Quem que é o tentador? O tentador é o diabo. Amém? Então, Jesus e a Bíblia revelam que existe uma influência, um poder do mal que vem para influenciar, para tentar as nossas vidas. E aí ele fala assim: então, porém, respondendo, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O tentador oferece a oportunidade dele fazer aquilo que não era preciso fazer, transformar pedras em pães, não é? Mas eu queria que você visse que em tudo isso, Jesus não peca, ele não aceita as tentações, as sugestões do maligno para transformar pedra, para se jogar, para se prostrar diante dele, para receber toda a glória do mundo. Ele se mantém firme. Por quê? Ele se mantém firme porque ele tem dentro dele o Espírito conduzindo. Eu queria chamar atenção bem para isso. No capítulo 4, quando fala assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, com letra M maiúsculo, pelo Espírito de Deus ao deserto. Jesus estava fortalecido. Jesus, ele não estava indo lá sem ter fortalecido seu espírito. Embora a carne fosse fraca, o espírito dele estava fortalecido. Eu queria só que você visse também que muitas vezes a gente fala: poxa, mas é difícil resistir à tentação. Eu queria que você visse quando se fala de Jesus com a natureza humana, se fala assim, olha, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Então ele não pecou. Muito bem. Nós agora vamos entender o que Jesus, né, ele faz, né? Jesus, quando ele ressuscita, ele assopra, né, nos seus discípulos o Espírito, né? Então, lá, isso você pode ver em João capítulo 20, versículo 22, quando fala assim: e havendo, olha, Jesus, eu vou ler no 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, aqueles que seguem a Jesus têm a missão de levar o Evangelho, amém? E ele fala assim: e havendo dito isto, né, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Então Jesus assopra, né? Em hebraico, né, essa palavra assoprar, ruach, né? Ele assopra o Espírito da vida, ele assopra o Espírito. Esse Espírito que Jesus assopra, na verdade, se transforma num selo, né, numa marca que identifica, que reconhece como autêntico, né, como uma propriedade de Deus. Mas aí é que começa o problema maior, porque o diabo, o maligno, quando vê que sobre nós existe um sinal, uma marca, aí que ele investe contra. Não é? Então você vê que Jesus, quando ele vai subir aos céus, né, depois de ter ressurreto, né, de ter ressuscitado, aí ele dá uma ordem, né? Lá, isso está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49.
Ele dá uma ordem, né? Com uma promessa. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, em primeiro lugar, ele traz o assopro que trouxe o selo, o reconhecimento, a autenticação, né? Como se fosse o reconhecimento de nós sermos, né, de Deus, propriedade de Deus. Mas agora ele pede uma outra coisa. Ele pede para que se fique em Jerusalém até que do alto se seja revestido de poder. Essa palavra em grego é dunamis. Dunamis. Então ele pede para que nós recebamos o Espírito Santo e através dele nós possamos ter o dunamis, o poder de Deus. Amém? E é por isso, né, para concluir, né, que o apóstolo Paulo, né, que ele escreve uma carta lá para os crentes, para os cristãos que estão em Éfeso, né, chamado Efésios, né? E nesse livro, Paulo trata de um assunto que é a batalha espiritual. Ele revela a batalha espiritual que acontece nos ares, nos lugares invisíveis, que as pessoas do mundo não entendem. Por que certas coisas acontecem com elas? Por que mesmo querendo fazer as coisas, elas não conseguem? Paulo revela nesse livro, né, o que acontece de domínio, o domínio que veio, né, através do maligno. Então, eu vou só te mostrar que Paulo, quando ele fala aqui, ele está falando para cristãos, para pessoas que já receberam Jesus e já têm o selo. Eu vou te mostrar isso lendo, né? Eu estou lendo Efésios, né? Vou abrir aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: essa carta foi escrita aproximadamente 62 anos depois de Cristo, quer dizer, 30 anos praticamente depois que Cristo tinha sido crucificado, né, morto e ressuscitado. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele começa endereçando essa carta. E quando ele fala dessa carta, ele reconhece que existe um selo sobre aqueles que creem em Jesus. Ele fala assim, né, lá ainda em primeira, no capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo, o assopro de Jesus representa esse selo, o qual é o penhor, ou a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Lá em Efésios, ainda, capítulo 4, versículo 30, ele volta a frisar isso. Ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que é o próprio selo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Então Paulo reconhece que existe um selo, mas na sequência, como ele trata de batalha espiritual, e eu vou te mostrar, eu vou adiantar um pouquinho, quando ele fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo que vêm através das tentações, dos prazeres do mundo, das orgias, das imoralidades, né? Tudo isso tem o sabor, o gosto, o prazer. Mas isso se trata de uma guerra que é travada, né? E Paulo, ele reconhece isso falando lá no versículo 2, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas, mas contra os principados, preste muita atenção nisso, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né? Ou da nossa vida, ou deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, e aí ele fala onde é essa luta, nos lugares celestiais. Por isso que quando, voltando agora lá para o capítulo 5, nessa mesma carta, Paulo escreve assim para os Efésios, no capítulo 5, versículo 18.
E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito, encher do Espírito, ser cheio do Espírito, significa ser controlado pelo Espírito. Né? Ser cheio significa ser controlado pelo Espírito. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Quando nós somos controlados pelo Espírito, né, nós somos fortalecidos, né, no nosso íntimo, né, nós temos uma força para se opor à vontade da carne. O nosso desejo de permanecer na palavra é maior do que os prazeres ou a tentação da carne. E isso preserva a nossa salvação. Isso mantém-nos salvos. Isso nos livra da condenação. Né? E quando nós fazemos isso, nós temos pelo menos 4 frutos que você vai ver aqui na sequência. Ele fala assim, eu vou ler de novo aí, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No versículo 19, falando entre vós, quer dizer, há comunhão. Então, o Espírito Santo, o poder, o dunamis, traz comunhão. Falando entre vós em salmos, né, ou com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, no vosso coração. O poder do Espírito Santo, quando a pessoa se enche do dunamis, recebe o poder, o controle do Espírito Santo, ele passa a ser um adorador. Ele passa a adorar a Deus em espírito e em verdade. Mais ainda, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão, o espírito, né, de gratidão, aquilo que Paulo mesmo fala em 1 Tessalonicenses, que nós já falamos. Em tudo dai graças. Isso acontece de uma forma sincera, verdadeira, autêntica, através do domínio, do controle do Espírito Santo sobre a nossa carne. Amém? No versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Né? Sujeitando, quer dizer, a humildade, né? O espírito de humildade, de submissão. Né? Nós temos a capacidade de perdoar. Não é? Então, pessoas que são cheias do Espírito Santo não abandonam a igreja porque alguém falou alguma coisa, porque, sabe, a pessoa não tem essa... ela não é de cristal, ela não é de vidro, ela não se deixa levar por acontecimentos, ela sabe perdoar, ela tem a capacidade de perdoar. Então ela se sujeita uns aos outros, porque só sendo assim você pode manter, por exemplo, um casamento. O casamento existe, né, como uma prova de Deus de uma aliança. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a fazer para o outro aquilo que nós queremos. Nós precisamos aprender a semear, a fazer para as pessoas aquilo que nós entendemos que é o melhor para elas. Amém? E nisso nós praticamos a lei do amor. O que é preciso para receber esse Espírito? Jesus, ele fala, é desejar, buscar. Né? Porque quando ele fala da vinda do Espírito Santo, né, que nós receberemos poder, ele fala que, lá em João capítulo 7, outro texto muito conhecido, né, nós vamos procurar aqui e achar o que ele disse, lá em João 7, para encerrar. O que precisa ser feito para você receber esse poder, esse dunamis? Para você ser controlado pelo Espírito? Para você não ser dominado pelo tentador, não ser enganado? Aqui está escrito, né, assim. Eu estou lendo João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira coisa, ter sede quer dizer buscar, né? Desejar. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né? Como diz a Escritura, né? Então significa aquele que vai na palavra de Deus e me procura, né? Procura a verdade. Rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva significa a vida. Né? A vida vai correr de dentro do seu íntimo, do seu ventre, quer dizer íntimo, do seu espírito. Então, o espírito, ele começa a ter vida e a controlar, né, a nossa carne. E aí, confirmando, né, no versículo 39, e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. A importância do Pentecoste
A importância do Pentecoste é conservar a nossa vida no caminho que é Jesus Cristo. É conservar a nossa vida, né, nos livrando das tentações do mundo, do poder do mundo, para que nós possamos correr, né, o caminho, caminhar, como Paulo disse, né, caminhei, né, até o fim, conservei a fé, para conservar a fé, e a fé que salva. Amém? Então, eu espero que Deus tenha falado com você nessa palavra. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fazermos uma oração. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo Espírito Santo que foi derramado, meu Pai, através de Jesus Cristo em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que este Espírito Santo, meu Pai, que foi dado para cada um de nós, meu Pai, nos traga o dunamis, o poder, meu Pai, de conservarmos a nossa vida na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e que também venha sobre todos aqueles que ouviram essas palavras, meu Pai, o poder que é dado pelo próprio Espírito Santo, que traz a cura, a libertação, a restauração, vida e vida e abundância, o livramento, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Não deixe de assistir, né, o nosso grupo familiar que vai acontecer na quarta-feira, né, às 20 horas. Deus abençoe a todos e um bom domingo, em nome de Jesus Cristo.